Amém? Segure sua Bíblia aí. Seja ela no smartphone, seja ela em papel. Diga assim: essa é a incorruptível. Pode falar com fé. A incorruptível, a infalível, a inabalável palavra de Deus. E eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. E eu posso o que ela diz que eu posso. Em nome de Jesus, amém. Agora você pode dar um sorriso, cumprimentar seu vizinho e se assentar. Amém. Oh, aleluia. Aleluia. Se quiser, pode acender a luz. Fico agradecido. Oh, aleluia. Obrigadão. Aleluia. Amém. Amém. Oh, glória a Deus. Em Apocalipse 3:11, o anjo falando com João, faz uma declaração para ele assim: ei, guarda o que você tem. Guarda o que você tem, que em breve o Senhor vem. Você pode dizer isso para o seu vizinho? Guarda o que você tem. Sabe, irmão, a Bíblia diz que o diabo vem para roubar, matar e destruir. E nós temos uma responsabilidade de guardar o que nós temos. Claro que ele aqui está se referindo à fé, está se referindo à sua salvação. Porque ele vai dizer no final desse versículo: para que ninguém te roube a sua coroa. Então é importante você guardar o que você tem para ninguém tomar a sua salvação. Amém? Fale para o seu vizinho de novo: guarda o que você tem. A responsabilidade é sua. Amém? Nós vamos falar nessa manhã sobre um pouco sobre princípios de crescimento na graça. Abra sua Bíblia em 2 Pedro, capítulo 1. Vamos ler desde o versículo 1. Crescimento na graça. Amém? Chegamos lá? Versículo 1. Simão Pedro, escravo e apóstolo de Jesus Cristo, aos irmãos que, mediante a justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, receberam conosco uma fé igualmente valiosa. Eu gosto que vocês me ajudem a pregar, tá? Tem alguns visitantes, muitos membros faltaram hoje, mas eu quero que você me ajude a pregar. Fale para o seu vizinho assim: nós recebemos uma fé igualmente valiosa. Rapaz, que saudação preciosa que ele está dando. Ele se apresentou como servo de Deus, como apóstolo, e ele fala para a igreja: ei, nós recebemos uma fé igualmente valiosa. Significa que não é o pastor, não é um músico, não é um ministro de louvor que tem uma fé maior do que outra pessoa. E às vezes a gente fica pensando isso: rapaz, eu queria ter a fé do pastor, eu queria ter uma fé assim. Mas sabe, irmão, a palavra diz que nós recebemos uma fé igualmente valiosa. Sua fé tem o mesmo valor que a minha fé. A minha fé tem o mesmo valor que a fé do apóstolo Guto, que é o presidente do ministério. Amém? Então não despreze a sua fé. A primeira coisa que você tem que tomar cuidado para guardar a sua coroa é não desprezar o que você tem, ou não menosprezar aquilo que você possui. Amém? Eu sei que vocês estão no outro, assim, bem mais estruturados do que eu, mas eu quero contar de mim. Às vezes, irmãos, vem pensamentos na minha mente assim: rapaz, eu não sou digno, eu acho que deveria ter um outro pastor, o outro pastor era melhor do que eu. Tanta gente reclama de mim, eu acho que se tivesse um outro pastor, a igreja estava melhor. São pensamentos que às vezes vêm, mas deixa eu te falar, eu preciso agir por dentro
manifestando através da minha boca um cuidado para guardar o que eu tenho. A minha fé é tão valiosa quanto a fé de outro pastor. A sua fé é tão valiosa quanto a fé do irmão que você admira ele. Amém? Versículo 2. Graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. Graça e paz. Que nem diz o irmão Hélio, tristeza nunca mais. Mas é graça e paz. Precisa ser multiplicada em nossas vidas. Amém? Versículo 3. Seu divino poder, o divino poder de quem? De Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Nos concedeu, oh aleluia. Diga aí, me concedeu. Me foi dado. Eu recebi. Tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade, por intermédio do pleno conhecimento daquele que nos convocou para a sua glória e virtude. Oh, aleluia. Irmão, eu e você recebemos tudo o que precisamos para a vida e para a piedade. E eu quero trazer o significado dessa palavra piedade. A gente vai ler ela algumas vezes aqui até o versículo 11, que é que nós vamos estar meditando. Mas eu quero trazer esse significado dessa palavra. No grego, é uma palavra chamada eusébia, ou teosébia, não sei como pronuncia corretamente. E o significado dela é a expressão viva de um relacionamento com Deus, resultando em uma transferência semelhante à de Cristo, focada em honrar a Deus e servir ao próximo. O propósito da piedade é honrar a Deus e servir ao próximo. Não é apenas um sentimento, mas uma conduta que agrada a Deus. Honrar a Deus e servir ao próximo. Diga para o seu vizinho, eu e você temos uma responsabilidade. Pode falar com fé, mesmo que você não tomou café, pode falar para acordar ele aí. Eu e você temos uma responsabilidade. Honrar a Deus e servir ao próximo. Uau! Uau! Versículo 4. Pelas quais, quais o quê? Voltando ao versículo 3, nos concedeu tudo de que necessitamos. Então, pelo que nos foi outorgado, ele vai falar no versículo 4, ou nos foi dado, depende da sua versão, suas preciosas e grandiosas promessas. Existem preciosas e grandiosas promessas que nos foram dadas, outorgadas, concedidas. Promessas para que por elas, por meio dessas promessas, por meio da palavra que nos foi dada, vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção e das paixões que há no mundo. Então nós temos uma responsabilidade de ser coparticipantes, trabalhando junto, participando junto das coisas do reino de Deus nessa terra. Lembrando que ele está falando de honrar a Deus e servir ao próximo. João, escrevendo a sua carta, vai dizer que aquele que não ama ao próximo não ama a Deus. Então nós precisamos entender que fomos chamados para honrar a Deus e para servir ao próximo. E já recebemos tudo que precisamos para a vida e para fazer isso, para a nossa vida. Sabe quando ele diz que, quando a gente fala de oferta, logo se lê lá em Coríntios, Paulo dizendo, Deus dá pão ao que come, ou pão para comer, e semente ao que semeia. Está falando que ele sustenta todas as nossas necessidades, ele nos dá tudo o que precisamos para a nossa vida, e também nos dá a condição de abençoar outras pessoas. Então essa parte aqui está dizendo que nós temos tudo o que precisamos para a nossa vida, e para poder abençoar outras pessoas. Mas pastor, eu não tenho R$1 no bolso. Irmão, não deixe sua mente ser escravizada por costumes ou dogmas ou coisas humanas.
Porque logo que se pensa em ajudar o próximo, se pensa em dinheiro. Mas deixa eu te falar, às vezes um abraço vale mais do que 10 mil reais. Às vezes um sorriso vale mais do que um pão. Às vezes você pegar na mão da pessoa e falar, rapaz, eu estou contigo, deixa eu orar com você aqui um pouquinho aqui. Vamos unir nossas fé aqui. A Bíblia fala que é Jesus ensinando lá em Mateus, ele vai falar da oração de concordância. Tudo que ligares na terra será ligado nos céus. E esse servir ao próximo, irmão, às vezes é você dar aquilo que você tem de mais precioso, que é seu tempo. É você ir lá e falar assim, rapaz, deixa eu te ajudar aí, o que você está precisando? Lá em Minas, quando eu sou mineiro, talvez você não saiba, uns me chamam de baiano, outros acham que eu vim do Nordeste. Fiquei 12 anos e meio lá. Mas lá em Minas, alguém te chamava, te convidava, vamos lá em casa domingo comer uma feijoada. É eu de novo aqui, pastor Júlio, que estou fazendo coisa errada? Pastor Júlio que disse que da última vez, quando cortou o microfone, não foi ele não, foi eu que balancei, mexi demais aqui, desliguei. Sabe quando alguém nos convidava no domingo, vai lá em casa comer uma feijoada, você podia ter certeza que era para bater laje. Não, mas o que vai ter lá? Não, a gente vai bater uma laje, aí a gente come uma feijoada. Lá na Bahia era churrasco, vai ter churrasco domingo, você já sabia, você vai bater uma laje. Graças a Deus hoje a tecnologia já está aí, né? Já está mais fácil bater laje. Naquela época que você tinha que ter tudo, subir com o carrinho de mão lá em cima e virar e puxar na lata, meu Deus do céu. Mas sabe, irmãos, às vezes esse servir ao próximo é você doar o seu tempo. Deus dá pão para comer, Ele dá tudo para a vida. E Ele nos dá semente para semear, Ele nos dá as condições da piedade, para a piedade. Amém. Versículo 5. Por isso mesmo, aplicando todo o vosso esforço. Diga para o seu vizinho aí. Agora, a palavra te pegou. Sabe, irmão, o reino dos céus, ele é tomado com esforço. Nós não estamos aqui para contar conto da galochinha, nem tampouco para iludir pessoas. O reino dos céus é tomado por esforço. Você vai ter que se esforçar. E aqui ele está falando assim, você precisa de esforço. Ou é só na minha versão que diz isso? Por isso mesmo, aplicando todo o vosso esforço. Sabe, irmão, não é um pouquinho de força, não. É todo o seu esforço. Todo o seu esforço, acrescentai a virtude à vossa fé. Está vendo que ele fala que nós já temos fé? Ele não está falando assim, acrescente fé à sua salvação, não. Mas você precisa ter fé, não. Ele está falando assim, você vai precisar acrescentar à sua fé virtude. De acordo com o dicionário, virtude é qualidades. Você vai precisar acrescentar qualidades à sua fé. Todos nós recebemos a fé, amém? A Bíblia diz que nos foi repartida uma fé, a fé do tipo de Deus. Nós temos a fé do tipo de Deus em nós. E ele fala lá, lembra do versículo 1, desse mesmo capítulo 1 de 2 Pedro? O finalzinho, receberam conosco uma fé igualmente valiosa. Nós já recebemos a fé, amém? Amém? Você está aqui? Então nós recebemos a fé valiosa, mas ele está falando que nós precisamos acrescentar qualidades à nossa fé. E aí ele vai e diz, acrescentai a virtude à vossa fé e o conhecimento à virtude. Como que você vai fazer alguma coisa com qualidade se você não sabe fazer? Eu quase aprendi a botar porcelanato no chão ali. Trabalhei junto com o Jonas, quer dizer, fiquei mais olhando do que trabalhando. Ele e o primo dele ali. Rapaz, mas era uma velocidade que eles faziam, trazia aqui, jogavam o porcelanato, e botavam uns grampinhos no chão, que eu achava que aquilo ali era de enfeite.
E eu pensei assim, mas que hora que eles vão deixar isso aí? Os outros vão trupicar nesse negócio. Sabe, irmão, a qualidade do trabalho precisa ter o conhecimento para exercer o trabalho. Bota eu para fazer aquilo ali. Aí vem Magalhães para nós fazer o rejunte. Pastor, o senhor tem que ficar aqui, tem que passar assim, fazer aquilo ali. As partes do rejunte que ficou foi Magalhães. A outra, você pode acrescentar a minha aí. E ele está falando que para ter qualidade, para ter virtude, você precisa ter conhecimento. Quanto tempo você está dedicando para buscar o conhecimento da palavra? Paulo escrevendo a Timóteo, ele vai dizer: Deus deseja que todo homem seja salvo. Você concorda? E que chegue ao pleno conhecimento da verdade. Então Deus deseja que nós cheguemos ao pleno conhecimento. Nós conseguimos alcançar o conhecimento. Sem conhecimento não existe trabalho com qualidade. Amém? Bota eu lá para jogar no time do Caio lá. Quanto que nós ia ganhar do Curitiba? Ia ser -1 no time. Sabe, irmão, para um time ganhar tem que ter jogadores de qualidade, trabalhando junto em harmonia. Mas se também não tiver qualidade, não vai ganhar. Então nós precisamos adquirir conhecimento, irmão. Provérbios vai falar que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Precisamos temer ao Senhor e buscar o conhecimento. Quanto tempo estamos ganhando lendo a Bíblia e lendo livros que edificam a nossa fé? São perguntas básicas. Porque muitas das vezes a gente fala assim, mas eu não conheço a palavra como o irmão Dalton, eu não conheço a palavra como Marcos, eu não conheço a palavra como fulano. Mas, irmão, deixa eu te perguntar, não é gastar tempo lendo a Bíblia, não é gastar tempo lendo livros que edificam a sua fé, é você ganhar tempo. E quanto tempo você está ganhando? Buscando o conhecimento da palavra. Nós não precisamos inventar a roda, nós precisamos aprender com quem buscou em Deus, ver a palavra, meditar na palavra. Deus diz para Josué, em Josué 1:8, medita de dia e de noite no livro da lei, para que possas fazer conforme tudo que nele está escrito, para que faças o seu caminho prosperar. Você só vai fazer seu caminho prosperar se você fazer conforme está escrito. Agora, como que você vai fazer conforme você está escrito, se você não sabe o que está escrito? Então, para ter virtude, para ter qualidade, precisa ter conhecimento. E eu vou te ser sincero, irmão, não fique com raiva de mim, do que eu vou dizer aqui. Mas um culto na semana, ou 2 cultos na semana, de 1h30, não é o suficiente para alimentar o seu espírito, para te dar conhecimento. Então eu não devo vir mais na igreja? Não estou falando isso, eu estou te falando que somente um culto, ou 2 cultos na semana, não é suficiente para você alimentar seu espírito, para você ter conhecimento. F.F. Osborne foi um grande missionário, um grande ministro de cura no século XVIII. Ele escreveu no seu livro, Cristo aquele que cura, ele diz assim: muitos cristãos não sabem por que estão doentes, mas alimentam o seu corpo todos os dias com 3 refeições básicas e alimentam o seu espírito com um lanche frio 1 vez na semana. Ainda querem ser fortes espiritualmente. Para você ter conhecimento, para fazer com qualidade, para você ter uma vida espiritual de qualidade, irmão, você tem que diariamente na sua casa fazer o que Jesus disse: entra no seu quarto, fecha a tua porta, fala ao teu pai em secreto, porque aquele que em secreto te ouve, ele também em secreto te responde. Você ainda me ama, né? Aleluia. Ei, irmão, você e eu precisamos dedicar tempo para buscar conhecimento. Precisamos dedicar tempo, ganhar tempo. E eu vou te falar, irmão, Deus que me livre nesse negócio que a gente como se distrai fácil. Eu viajo na madrugada de domingo para segunda para ir trabalhar, chego lá, saio de casa 3 horas da manhã, chego lá às 7 horas, trabalho o dia todo, vou para a kitnet 7, 8 horas da noite, chego lá não aguentando nem ficar em pé. Tomo banho, deito na cama, vou dormir, pego o celular. Se eu não tomar cuidado, eu pego o celular só para poder ver alguma coisa. Passa-se 1, 2 horas ali, ó, só roletando o dedo. Mas que facilidade de entreter a gente que esse negócio tem.
Sabe, irmão, mas nós não estamos tendo essa mesma devoção para pensar assim, rapaz, eu vou pegar um livro, eu vou ler um livro por mês. Eu vou chegar perto ali de Voves, que dá aula no curso de novos membros, eu quero saber, Voves, qual é o livro que a senhora me indica para ler? Chegar perto da Joyce, ô Joyce, qual é o livro que você indica? Você formou no Rema agora, qual é o livro que você me indica para ler? Ô irmão Dalton, o senhor é o líder do diaconato, qual é o livro que o senhor indica para mim poder estar lendo, para mim poder servir com mais excelência? Irmão, mas eu não gosto de ler, pastor. Eu também não, irmão. Estou te confessando isso aqui agora. Tomei bomba na 8ª série em português, que eu não gostava de ler. E nunca gostei de ler. Em 2012, eu tive um problema na coluna, e eu precisava fazer uma cirurgia e não ia fazer, e nesse período faz, não faz, toma remédio, faz isso, faz aquilo, e nada resolve. Eu recebi um missionário na minha casa, ficou 12 dias me ensinando a Bíblia, até de madrugada. Quando ele foi embora, as dores continuaram. E eu um dia peguei os remédios e a Bíblia do lado. E eu falei, o cara me provou na palavra. E eu falei, nunca mais vou tomar remédio. E fui curado. E sabe o que eu fiz depois daquele dia? Mesmo eu não gostando de ler, comecei a ler todos os versículos que ele me ensinou sobre cura. E eu me dediquei a ler livros que falavam sobre cura. E eu me apaixonei por ler livros que falam de cura. Mas mesmo assim eu ainda tenho preguiça de ler, irmão. Teve um dia do ano passado que eu e Sassá começamos a ler. Sassá pegou um livro grosso, eu peguei um assim. Ela acabou, eu ainda não estava na metade do meu. Eu leio devagar, eu tenho que voltar, aí me dá sono, aí eu volto para ler de novo, aí me dá sono, aí eu leio de novo. Aí eu rabisco, depois eu copio, depois eu marco. Mas irmão, é um esforço que eu e você precisamos fazer. Eu não gosto de ler, mas eu leio. Porque eu quero adquirir conhecimento para fazer com qualidade aquilo que eu fui chamado para fazer. Para guardar o que eu tenho. Então vai precisar de esforço, irmão. Você ter tempo para orar. Nunca vi lembrar tanto coisa para fazer igual eu lembro na hora que eu vou orar. É eu ajoelhar para orar. Eu lembro de tanta pessoa que eu tenho que responder, conta que eu tenho que pagar, e mensagem que eu tenho que mandar, coisas que eu tenho que pensar. Ei, irmão, você vai precisar se esforçar para se concentrar na oração. Não estou com a mínima vontade de orar. Comece a orar em línguas. Não tenho vontade de orar, coisa ruim é orar. Irmão, eu também. Se falar assim, você gosta de orar? Não, eu oro porque eu preciso orar. Não tenho nada contra, mas eu oro bastante, irmão. Porque quanto mais eu oro, mais eu vejo que eu preciso orar. Até hoje eu não sei se eu gosto ou se eu não gosto. Quando eu era pequeno, eu não gostava. Eu já contei isso para vocês. Boves ficava me arrastando para ir para os círculos de oração. E um dia a irmã lá, nossa, mas esse menininho é tão bonzinho. Toda oração ele vem participar, ele ajoelha. Que menino que é bonzinho. Você gosta de orar, né? Eu falei assim, não gosto não, irmã, mas se eu não vir, minha mãe me bate. Hoje eu já saí daquela fase, hoje eu oro, sem pensar se eu gosto ou se eu não gosto, mas eu oro. E que alegria, irmão, a oração das 9 aqui de manhã. Olha, eu quero te dizer, irmão, se você pode, venha às 9 horas, orar de 9 a 9:30. Como o Senhor opera coisas aqui. Como o Senhor realiza coisas. E nós precisamos ganhar tempo. Diga para o seu vizinho, você precisa ganhar tempo para ter qualidade. Versículo 6. E o domínio próprio ao conhecimento e à perseverança. E o domínio próprio ao conhecimento. Então, além de você se esforçar para ter conhecimento, você vai precisar ter domínio próprio junto com o conhecimento. Sabe o que é o domínio próprio? Ou vontade de ir lá e quebrar o pau. Ou vontade de falar umas verdades para o Marcos. Ou vontade de nunca mais entrar nessa igreja. Ou vontade de sair desse departamento porque o líder é muito chato. Sabe, irmão, vou te falar um negócio aqui com a maior sinceridade. Todo líder é bom, desde que não seja meu líder.
Todo líder é ótimo, desde que não seja seu líder. Você sempre vai ver qualidades naquele que é líder de outro. Mas na hora que ele for seu líder, você não vai ver mais qualidade nele. Porque um líder não é aquele para passar a mão na cabeça. É aquele para te instruir, corrigir, exortar com uma palavra. E te ensinar e te cobrar para você fazer as coisas. E a gente não gosta de ser cobrado. Não gosta de ser corrigido. E não gosta de ser também, muitas das vezes, ensinado. Então não existe líder perfeito para mim. Existe líder perfeito para os outros. Para mim não. Mas quando passa a ser meu líder, é igual pai e mãe, né? O pai e a mãe têm um dever, ensinar a corrigir. E aí os filhos pensam, não, mas o pai de fulano é tão bonzinho para fulano, e minha mãe e meu pai só fica me chamando a atenção, E pensa que o pai do outro é melhor do que o nosso. Mas se o outro fosse seu pai, você ia ver que o seu pai é melhor do que esse. É a mesma coisa o líder. Então nós precisamos nos esforçar. Diga para o seu vizinho, nos esforçar. Para ter domínio próprio. É você, irmão, não ceder à sua vontade própria. Não estou com vontade nenhuma de ir na igreja. Mas se eu não for, o pastor vai ficar mandando mensagem perguntando se eu estou bem. Outro dia eu falei para o irmão, eu quero que você senta nas primeiras fileiras. Mas pastor, eu também estou celebrando aqui atrás, estou sentado aqui atrás, estou cultuando aqui atrás. Por que eu tenho que sentar lá? Eu falei assim, porque eu quero que você senta lá. Mas por quê? Eu falei, porque eu quero que você senta perto de mim. Mas por quê? Porque eu quero. Mas pastor, eu gosto de sentar lá atrás. Tá bom, irmão, eu sei que você gosta de sentar lá atrás, mas eu estou te convidando e quero que você sente perto de mim. Sabe, irmão, o irmão teve que exercer domínio próprio, porque a vontade dele era nunca sentar na frente. Ele gosta de sentar atrás. E ele veio e sentou na frente. E quando ele vem, ele senta na frente. Isso é você vencer suas vontades próprias. E de novo eu vou falar, é fácil? Não. É gostoso? Não. Você precisa ter esforço. Oh, glória a Deus. É bem mais fácil pregar sobre fé, viu, irmão? Eu te confesso isso. Vocês ficam mais empolgados, mas também é preciso pregar sobre o que Deus quer que eu pregue. Amém? E a perseverança ao domínio próprio. Então, além de você acrescentar, voltando desde o versículo 5, você acrescentar virtude à sua fé, e você acrescentar conhecimento à virtude, acrescentar domínio próprio ao conhecimento, ele fala de você agora acrescentar perseverança ao domínio próprio. Sabe por quê, irmão? Na firma, eu tenho um amigo meu, que também é meu chefe agora, foi promovido a ser meu gerente. Ele fala comigo assim, Baiano, aquilo ali é voo de galinha. Você vai ver, fulano começou hoje. Veja se até o final da semana ele vai concluir o que ele fez. É voo de galinha. A pessoa, uau, vou fazer. Conte comigo aí, vou tocar teclado. Eu vou tocar. Aí você fala assim, o ensaio é sábado de meio-dia a 5. Vou tocar. Mas não vou conseguir ir no ensaio. Tem que passar a música 8 horas da manhã. Nossa, 8 horas da manhã? Eu já acordo cedo a semana inteira. Pensando bem, eu acho que no momento não é para mim tocar teclado, não. Ainda mais que o pastor falou que tem que vir no estudo bíblico da sexta, tem que vir na oração das 9 horas. Eu acho que não é o momento, não. Eu peço desculpa aí, mas eu não vou tocar teclado agora, não. Sabe, irmão, Deus não nos chamou para dar voo de galinha. A Bíblia diz que aquele que começou também é fiel para... Não é você começar, estou empolgado, é você manter a constância. A perseverança é manter a constância. É você estar sempre se mantendo. É não desistir pelo caminho. A Bíblia fala que nós não somos daqueles que... Tem uns irmãos que não sabem esse versículo lá de Hebreus, então vamos falar mais alto, quem sabe. Nós não somos daqueles que... Diga para o seu vizinho, você não é daqueles que retrocedem. Então não dê voo de galinha.
Amém? Vale se dizer que a Bíblia nos compara com a águia e não com galinha. Nada contra, tá, irmão? Eu também gosto de frango com quiabo. Semana passada eu comi frango com quiabo. Aleluia, Deus é bom para mim. Seguindo ainda o versículo 6. E a perseverança ao domínio próprio e a piedade. Olha a piedade de novo aí. A irmã Piedade. E a piedade, a perseverança. Então, além de você perseverar, você precisa acrescentar honrar a Deus e servir ao próximo. Não tem como, irmão, você falar que Jesus é o seu dono, é o seu tudo, se você não honra a Deus e não serve ao próximo. Você ainda me ama, né? Amém? Versículo 7. E a fraternidade, acrescentar a fraternidade, a piedade. O que é fraternidade? No grego é uma palavra chamada Filadélfia, com PH. Significa afeto, carinho, cuidado sincero entre os irmãos na fé. Vou te falar de novo o que é fraternidade. Afeto, carinho, cuidado sincero entre os irmãos. Irmão, você pode até não gostar do que o fulano falou com você. Chame ele, converse com ele, fale com ele. Se acerte entre você e ele. Mas não vá com fingimento. Se você está magoado com ele ou triste com ele, não fique com fingimento, não. Guardando aquele sentimento dentro de você. Sem pegar e chamar. Rapaz, eu quero falar com você aqui. Quero te dizer um negócio. Quero te falar com você. Eu não gostei disso que você falou. Mas e se essa pessoa foi o pastor? Irmão, do mesmo jeito, é irmão como você. É irmão como você. Ah, mas e se foi o líder? Do mesmo jeito. Chame ele e fale para ele, eu não gostei disso que você falou. Irmão, a tal da falsidade é o que tem destruído grandes ministérios. Então seja honesto. Não gostei, estou triste com você por causa disso que você falou. Mas eu te amo em Cristo Jesus e não quero que nada me atrapalhe de crescer. Ei, irmão, isso demonstra maturidade. Não é ser dodói, é você pegar e conversar abertamente. E não ficar ofendido se alguém te chamou para conversar também. Chegar no outro e falar, rapaz, olha, quero contar para você um negócio. Fulano me chamou, falou que está com raiva de mim, você acredita só porque eu falei tal coisa? Você acredita nisso? Para, irmão, resolva lá a situação, ore, agradeça a Deus e siga a sua vida. Amém? Não temos tempo, irmão. Apocalipse 3:11 nós lemos. Guarda o que tu tem, porque está perto a vinda do nosso Senhor. Para que não seja roubada a sua coroa. O diabo está, irmão, avuraçado para roubar o que nós temos. E nós temos aqui 7 princípios para nos conservar íntegros e crescendo em Deus. Verso 8. Portanto, se essas virtudes ou essas qualidades existirem e crescerem em vocês, sabe, irmão, não é apenas você ter, é você fazer crescer em você essas coisas. O meu amado chefe, diretor da empresa, ele sempre fala para mim assim: parar de crescer é retroceder. Se você não está avançando, você está retornando. Então, irmão, não é porque você tem que já está bom, você precisa fazer essas coisas crescerem, ajudar os outros a desenvolverem essas coisas. Olha o que ele vai dizer. Portanto, verso 8, se essas virtudes existem e crescem em vós, elas não vos deixarão ociosos, nem tampouco infrutíferos no perfeito conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo.
Você não pode ser religioso nem infrutífero. Verso 9: pois aquele em quem essas virtudes não habitam, ou seja, a pessoa que não deixa essas virtudes fluírem, age como quem não pode ver ou enxergar, ou enxerga somente o que está perto, tendo-se esquecido da purificação dos seus pecados. Irmão, se você não deixar essas virtudes fluírem em você, você vai acabar esquecendo que você é perdoado. E se você esquecer da sua salvação, já era. 10. Portanto, irmãos, esforçai-vos. Olha, de novo ele fala a mesma coisa. De novo. 2 vezes a mesma coisa em 10 versículos. Eu acho que o papo é reto aqui, o papo é sério. Esforça. Vira para o seu vizinho e diga assim: não é tempo de você ficar parado. É tempo de você arregaçar as mangas e se esforçar. Portanto, irmãos, esforçai-vos com dedicação. Uau! Como que eu vou me esforçar? Com dedicação. E aí a gente pensa logo em quem faz academia, né? Ou faz dieta, ou faz regime. A pessoa começa a dieta na segunda, ou começa a academia na segunda. Na terça está cansado, faz a metade. Na quarta já faz um terço, na quinta já não vai mais. Não, segunda-feira eu começo de novo. Sabe o que é isso? Falta de dedicação. Falta de dedicação. Mas ele está falando, precisamos nos dedicar a esforçar. Cada vez maior a dedicação, vírgula, confirmando o chamado e a eleição com que fostes contemplados. Uau! Confirmando o chamado e a eleição com que fostes contemplados, pois se agirdes deste modo, jamais abandonareis a fé. Sabe qual é o segredo para você nunca perder a sua salvação, nunca perder a sua fé? Se dedicar, se esforçar a ter essas 7 virtudes. Esquecemos de falar do amor, né? No versículo 7, né? Acho que eu pulei o versículo 7, né? Versículo 7. E a fraternidade, a piedade. E aí eu esqueci da parte B. E o amor, a fraternidade. Vale lembrar que a fé, em Gálatas 6,6, vai dizer que a fé opera pelo... Então a fé precisa ser movimentada, fluir através de amor. Uau! Uau! Mas nesse versículo 10 ele diz assim: com que fostes contemplados, pois se agirdes deste modo... Opa! Um pouquinho antes, vou ler o 10 todo. Versículo 10. Portanto, irmãos, esforçai-vos com dedicação cada vez maior, confirmando o chamado. Pergunte para o seu vizinho, qual é o chamado? Sabe, o diabo até mente para nós. O chamado é para aqueles que têm um chamado ministerial. Apóstolos, profetas, evangelistas e mestres. Mas vou te falar, não é bem assim não, tá? Aqueles lá são chamados ministeriais, correto. Mas vamos ver o chamado que nós temos? Volte no... Deixa aí marcado. Volte em 1 Pedro. É o livro antes desse aí. No capítulo 1. Ou capítulo 2, versículo 9. 1 Pedro 2,9. Chegamos lá? Porém vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, cujo propósito é proclamar as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a boa luz. Então você foi chamado sim, irmão, das trevas para a boa luz, com um propósito: anunciar as virtudes. Anunciar as virtudes. Anunciar as virtudes. Diga aí, eu fui chamado das trevas para a boa luz. Uau! Deus é bom. E Ele quer nos ver forte.
Ele não quer nos ver parando no meio do caminho. Sabe, Jesus multiplicou pão e peixe para mais de 4.000 homens, fora mulheres e crianças. Mas no dia de Pentecostes só havia 120 pessoas. Nem estava mais contando os homens, não. Na multiplicação do peixe contou só os homens. E a gente sabe que onde é que tem homens, tem mulheres, e geralmente as mulheres são bem mais do que homens. Geralmente tem no mínimo uns 20% a mais de mulheres. É só você olhar para o lado aí, ó. Quantas mulheres temos aqui? Quantos homens temos aqui? Então, na multiplicação contou os homens, 4.000 homens, fora mulheres e crianças. Mas no dia de Pentecostes, eu acho que para não fazer uma conta muito baixa, né, contou todo mundo, né? Vamos pegar no geralzão aqui que fica melhor, né? 120 pessoas. Será que se fosse para contar homem, dava quanto ali naquele dia? Eu não sei o que você pensa, irmão. Se você olhar as profecias, já se cumpriram várias. E algumas estão se cumprindo. Provavelmente nós seremos arrebatados. Provavelmente, eu não sei te afirmar isso com precisão. Mas eu quero te dizer um negócio. Seja arrebatado, ou seja você passando pela morte aqui, está próximo a vinda do Senhor para nós. E nós não temos mais tempo para brincar. O diabo não está brincando de ser diabo. Essa semana, na quinta-feira com mais precisão, um jovem de 23 anos que trabalha na empresa lá, não é do meu setor, é do PCP, ele se envolveu em um acidente de carro e faleceu. 23 anos de idade. Completou 23 anos no dia 19 de dezembro. Um jovem. Eu fui pai de Sabrina com 22 anos. Antes eu parei para refletir, irmãos. O diabo não está brincando. Eu e você precisamos guardar o que temos para a vinda do Senhor, para que não percamos a coroa. Não é à toa que o Senhor está fazendo grandes obras em nossa vida. O propósito de tudo que está acontecendo aqui, pessoas vindo, e eu quero dar o testemunho de Isaac, se ele me permitir. Se não permitir, vou dar a si mesmo. Tem a permissão ou não? Irmão, para você ver como que Deus está envolvido nesse negócio. Isaac, semana passada, estava compartilhando comigo como que foi a vinda dele para aqui. Para você ver como que Deus está envolvido. É claro que a gente fala na igreja, mas a igreja somos nós. É com um propósito único, alcançar vidas. Tudo que o Senhor faz aqui, seja uma cadeira, seja um teclado, seja um microfone, seja o que for, é com um propósito, alcançar vidas. Ele falando que há cerca de 2 anos atrás, certo ou errado? Se eu errar aí, tu dá o berro. Ele estava, e o Senhor mostrou ele estava em um local, pregando em um local, e uma pessoa procurou ele depois daquele evento, e falou para ele assim: o Senhor me mostra que você vai para longe, para uma outra cidade, e vai congregar numa igreja, que o palco é de madeira, e as paredes é preta. E ele era de uma outra denominação, que não tem essa cultura de parede preta. Você não liga não, né, irmão? Tá certo que eu passei a resina na parede aqui, eu depois tenho que tirar, tenho que passar de novo o fosco, mas tudo bem, foi erro meu, me faltou qualidade pro pintor aí, da definição da ação, embora não foi eu, foi Caio e Júlio que passou isso aí, tá? Mas foi eu que mandei passar. Nós temos que depois passar a tinta fosca de novo. Mas deixa eu te falar, o Senhor já tinha falado para ele, há 2 anos atrás, nós ainda estávamos como ponto de pregação, num subsolo, com 20 pessoas no máximo ali, cultuando ali, aonde era só violão, Sabrina no violão e Joyce na voz. E o Senhor já tinha falado para ele, nem tinha o galpão ainda para nós alugar, nós nem tinha arquiteta para poder fazer o design, o desenho, o projeto, não tínhamos ainda. Deixa eu te falar, o Senhor já planejou e já executou coisas para os nossos anos vindouros, que nós nem pensamos ainda em fazer.
Eu estou dando o exemplo dele para você ver que Deus fez há 2 anos atrás, antes de ter o espaço, antes de nós alugarmos o galpão, antes de nós termos uma arquiteta para projetar, antes de nós fazermos qualquer coisa, o Senhor já tinha falado, vai ser assim, eu já estou definindo assim. E sabe, irmão, o Senhor já definiu coisas para nós, para esse ano, que nós nem estamos pensando ainda. Pessoas, lugares, coisas que nós vamos fazer, conquistar, possuir, alcançar, que o Senhor já preparou. Com um propósito, vidas. Mas nós precisamos nos esforçar, colocando qualidade na nossa vida espiritual, colocando fraternidade, colocando amor, colocando piedade, colocando domínio próprio. Colocando conhecimento, buscando conhecimento. Vire para o seu vizinho, para nós encerrarmos, diga para ele: se esforce. Sabe, irmão, Deus não se agrada desse negócio de fraqueza, não. É tanto que a Bíblia diz: um ao outro ajudou, e ao seu companheiro disse. Deus te chamou para você ser forte. Deus disse para Josué, lá em capítulo 1 de Josué, ser forte. Sabe, irmão, essa é a palavra para mim e você: se esforça para você ser forte. Nada cai do céu, a não ser bosta de passarinho, irmão. Amém? Nós fazemos manifestar aqui na terra aquilo que Jesus conquistou por nós, na cruz. As coisas não vão cair do céu. Rapaz, eu vou ter uma fé igual do Billy Graham. Eu vou ser um evangelista igual o Billy Graham. Sabe, irmão, você quer ser isso, você tem um chamado para isso, se esforce para isso se manifestar. Se esforce. Se dedique a tempo. Eu quero pregar a palavra. Se dedique a estudar a palavra. Eu quero ser, eu quero fazer, eu quero acontecer. Irmão, se esforce para você ser forte. O Senhor vai vir buscar uma noiva. E com todo respeito aos machões que nós temos aqui, mas nós somos essa noiva. Nós somos essa noiva. E a Bíblia diz que Ele virá buscar uma noiva limpa, pura, adornada. Ele não vai vir buscar uma noiva de pé quebrado. Ele não vai vir buscar uma noiva manquitola. Ele não vai vir buscar uma noiva suja. Ele não vai vir buscar uma noiva que não tem força nem para abraçar Ele. Ele virá buscar uma noiva adornada, pronta, preparada, forte. Amém? De novo, diga para o seu vizinho: se esforce para ser forte. Levantar da cama no domingo de manhã não é fácil. Se esforce. Jejuar, ficar sem comer. Se esforce. Ler, meditar na palavra, se desligar do celular. Se esforce. Servir na igreja. Pessoas estão abrindo mão do sábado de manhã para vir limpar a igreja, para você ter uma igreja limpinha para você cultuar. Eu acho que eu também tenho um chamado para música, mas eu não tenho tempo para ficar aqui ensaiando igual eles ficam ensaiando. Se esforce. Quer fazer parte da música? Se esforce. Quer pregar a palavra? Se esforce em estudar a palavra. Amém? Feche seus olhos. Pai, obrigado. Obrigado, Senhor, pelo Espírito da verdade que habita em nós. Nós nos submetemos a Ele, Pai, e dizemos: seja feita a Tua vontade acima de todas as coisas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Com seus olhos ainda fechados, se você deseja receber Jesus como seu Senhor e Salvador nessa manhã, se você deseja entregar sua vida a Ele, ou reconciliar com Ele, às vezes você já confessou Jesus, mas está afastado, deixa eu te falar, não perca essa oportunidade agora não. Venha correndo, meu irmão. Venha correndo. Literalmente amanhã pode ser muito tarde. Literalmente talvez você não possa chegar até amanhã. E aquele jovem lá da empresa, eu vinha
pregando para ele, falando a palavra para ele. Irmão, não deixe para depois para fazer o que você precisa fazer hoje. Não deixe para amanhã para você fazer o que você precisa fazer agora. Se você deseja aceitar Jesus, vem aqui na frente. Se você deseja reconciliar com Jesus, mesmo que você nunca se afastou da igreja, mas você sabe que você estava longe de Jesus, essa é a sua hora. Oh, aleluia. Oh, aleluia. 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 Amém, amém.